depois, cara, o Carvajal, ele foi a primeira expulsão dele na Champions, em não sei quantos jogos de Champions. Ele não é um cara que normalmente faz isso, né? A Tati já tá com a gente também. Eu tava lendo acho que foi no Marca hoje, Tati. Que teria sido a primeira expulsão do Carvajal em jogo de Champions pelo Real Madrid. Ele foi muito juvenil, né, Tati? Porque assim, não tem nem o que. Não é aquela cabeçada que destrói o rosto do cara e tal, mas nem precisa ser. Ele faz o movimento de dar a cabeçada no Rulli. Eu não sei o que o Rulli falou pra ele. Não sei se na imprensa da Espanha já conseguiram fazer leitura labial e tal. Só que ele dá a cabeçada e não tem conversa. Ele deixa o time numa situação difícil. Depois o Real Madrid consegue chegar ao gol da virada. Mas o Carvajal foi muito juvenil, Tati. Boa tarde pra você que já tá aí em Munique, Tati. Boa tarde, André. Pois é, assim, tá sendo difícil do pessoal que acompanha há muito tempo a carreira do Carvajal explicar, né? Tentar explicar o que ele quis fazer naquele lance ali. A gente não sabe o que o Rulli falou para ele, pelo menos até agora não, essa informação não foi divulgada, mas eu tava bem atrás do gol naquele lance e no momento eu não vi a cabeçada, eu vi o Rulli caído no chão. Mas o Rulli tem como característica tentar mesmo tirar os caras assim como um bom goleiro argentino, tentar desestabilizar a todo momento. E o Carvajal caiu, né? Um cara de quase 34 anos. Como tu falar, foi a primeira expulsão dele em 92 jogos na Champions. Assim, o Carvajal é um dos mais experientes do Real Madrid, né? Um cara com 6 Ligas dos Campeões. E realmente o pessoal tá tentando entender o que aconteceu. E nem o Carvajal mesmo acho que sabe explicar por que ele deu aquela cabeçada ali, André. Realmente é preocupante aí, porque ele numa dessa, ele ia fazer o time dele perder alguns pontos importantes. Uhum. O Olympique de Marseille jogou bem, cara. Jogou bem. O Olympique de Marseille vai se classificar, tá? Não tô falando que ele vai passar entre os 8, não é isso. Mas o Olympique de Marseille não vai ser um daqueles times que vai ficar de fora da fase de playoffs, não. Ele vai passar. E aí, ô Tati, o Real Madrid vai buscar o empate. É um lance que eu falei na transmissão e repito agora, eu não sou árbitro, não sou especialista. Mas pelo que eu vejo, aliás, eu não sou especialista nem muito menos em posição natural do corpo. Eu não conheço biomecânica, Então, assim, é tudo muito palpite. Tem a história da mão apoiando, né? Do Uhum. braço apoiado e tal. Aquele lance, eu acho que é o seguinte: ele depende da cabeça do árbitro naquele momento. Tem juiz que vai dar, tem juiz que não vai dar, e você nunca vai saber se o cara tá certo ou errado. Pra mim, é um pênalti marcável, mas eu tenho zero convicção, Tati. O que falaram lá em Madrid? Eu ouvi alguns especialistas em arbitragem, eu acho que está gerando certa polêmica porque não tem uma conclusão exata, né? Alguns árbitros estão dizendo que sim, que apitariam, e outros estão dizendo que não deveria ter sido apitado. É um lance de interpretação no final das contas, né, André? E a gente está vendo, pelo menos no futebol espanhol, deixar o árbitro interpretar esse tipo de jogada, né? Então deixa margem para tem árbitro que vai apitar e tem árbitro que não vai apitar. Mas tá bem, realmente bem dividida as opiniões, assim, não tá 100% dizendo que foi, nem 100% dizendo que não foi. Eu vou ficar naquela de sei lá e não acho nenhuma loucura. Não acho nenhuma loucura, porque o que acontece hoje no futebol é que você dá uma opinião sobre qualquer lance e vem gente falando que você é maluco porque você acha que foi falta e tem gente que fala que você é maluco porque você não acha que foi falta. Assim, no mesmo lance, tem gente indo pros extremos. Esse lance eu não consigo dizer se é pênalti, se não é pênalti. Ele marcou, tá marcado, longe de ser essa história que todo mundo fala, VAR-Dri, só ganha se tem pênalti. Longe disso, longe disso. É um lance marcável e também é um lance não marcável, como alguns que a gente tem no futebol. Enquanto não resolverem essa história do toque de mão dentro da área, vai ser isso, cara. Tá vendo? Joga vôlei! E é lance normal. Tá vendo? Joga vôlei e não é pênalti, enfim. Ô, Tati, próximo jogo do Real Madrid é lá no Cazaquistão, né? É.
E aí vamos ver quem é que vai ser o lateral direito, né? Eu vi vocês falando aí, Carvajal tá expulso, Trent Alexander lesionado, e ontem o Fred Valverde já disse que falou pro Xabi Alonso que ele não gosta de jogar de lateral, mas eu acho que existe grande possibilidade. Ou pode ser um jogo, André, se a gente parar para analisar, que o Real Madrid pode não ter um lateral direito, do Xabi Alonso jogar com 3 zagueiros e 2 carrileiros, como eles dizem na Espanha, 2 alas, né? Não tá descartado absolutamente nada com o Xabi Alonso nessa temporada, porque eu digo que a gente está ainda tentando entender as dinâmicas do Xabi Alonso, que para imprensa que segue, né, que acompanha o Real Madrid, já estava acostumada com o modus operandi do Ancelotti nos últimos 4 anos. A gente já sabia o que ele ia fazer, mais ou menos o que ele imaginava. Com o Xabi Alonso está sendo bem difícil. Então eu não descarto ele tentar jogar com 3 zagueiros, porque não vai ter nenhum dos 2 laterais direitos para jogar lá no Cazaquistão. O Tati, só pra gente encerrar de Real Madrid e poder falar um pouquinho de Bayern e Chelsea, o Piero separou 2 sonoras aqui pra gente. Uma, o Xavi falando sobre o Vini ter começado no banco de reservas. Acho interessante a gente ouvir essa declaração do Xabi Alonso. Faz favor, Piero. Tá indo, André, un segundo. Vamos lá. Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, necesitamos a Rodrigo, necesitamos a Franco, a Brahim, a Gonzalo. O sea que va a haber un momento para todos. El tema y lo importante es que todos se sientan preparados, que todos se sientan importantes, porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada. Pô, eu gosto muito dessa mentalidade, cara. Eu gosto muito dessa mentalidade. E ela acaba detonando uma galera que vive com aquela ideia. Ah, mas 20% tem que jogar. Ah, mas se tá com uma perna, tem que jogar. Não tem que jogar, irmão. Tem que jogar se tiver melhor do que o outro. Se não tiver melhor do que o outro, não tem que jogar. Não tem que jogar. E o recado tá claro, Tati. Começou no banco, e quando precisou entrou, e o Vini quando precisou entrou e fez a parte dele, né? É uma situação, principalmente se tratando de Real Madrid, André, é um pouco extraordinário o que o Xabi Alonso está fazendo. Sim. Só para a gente colocar no contexto, o Real Madrid é um clube que sempre focou muito em individualidades, né? É um time formado à base da contratação de grandes jogadores e de contratar técnicos que tenham capacidade de fazer esses grandes jogadores jogarem juntos, né? É basicamente isso. O Zidane foi um cara que conseguiu fazer isso, o Carlo Ancelotti era um especialista em fazer isso. E o Xabi Alonso, agora na chegada dele, está adotando uma metodologia diferente que está gerando um rum-rum de vamos ver até quando vai funcionar. Mas a verdade é que ele está vencendo os jogos. A verdade é que nesse momento a metodologia do Xabi Alonso está funcionando. Se ela vai funcionar durante toda a temporada, estamos muito curiosos para ver. Porque eu acredito, assim, nesses anos cobrindo o Real Madrid, que mais do que ser um bom técnico de futebol para treinar o Real Madrid, que é algo que se precisa ser, você tem que ser um bom gestor de grandes figuras, porque o elenco do Real Madrid geralmente é composto de grandes figuras. E essas grandes figuras são jogadores que entregaram muito ao clube, né? A gente ontem falava, o Vinícius Júnior junto com o Courtois, foram as 2 bases fundamentais para a conquista das 2 das últimas 3 Champions do Real Madrid. E agora chega o Xabi Alonso que diz, aqui ninguém tem lugar garantido. Ninguém tem lugar garantido e eu vou fazer rodízio. Então, vamos ver como é que isso vai cair no vestiário do Real Madrid. Eu acho que nesse momento a gente está, e obviamente que nós brasileiros olhando muito para a ponta esquerda, né, que é onde ele está revezando aí o Vinícius e o Rodrigo, porque isso claramente está acontecendo. Está acontecendo na lateral direita também. E vamos ver como é que vai ser no meio de campo com a volta do Bellingham. Porque pode começar também um rodízio forte no meio de campo. E eu quero ver como é que o Xabi Alonso vai lidar com tudo isso. Ele não está escondendo que essa é a ideia dele. Não está escondendo. Sim. Vamos ver se vai funcionar, né, André? Porque assim, enquanto a gente já falava, no Real Madrid, enquanto se ganha, tá liberado para fazer teste, tá liberado para adotar metodologia. Vamos ver se o Xabi Alonso vai conseguir fazer essa ideia que ele tem na cabeça. E algumas pessoas aqui, mas só não vai fazer rodízio com o Mbappé e tal. Ele tá nesse momento, cara, deixando em campo aquele que tá resolvendo pra ele. O rodízio dele vai até certo ponto ali.
na hora que alguém, pelo menos eu tô imaginando isso, na hora que alguém aparece, tá dando conta, todo jogo tá ali, ele fala, por enquanto eu não vou mexer nesse aqui, eu vou mexer aqui nesses outros. O Mbappé, o começo dele de temporada é um negócio de maluco. Ô, Tati, você ontem teve uma exclusiva com o Rodrigo e a gente separou um pedacinho aqui também pra gente comentar rapidinho, porque o Rodrigo é um dos grandes personagens aí. Ontem ele foi titular, mas sempre se fala em saída dele. Vamos dar uma olhadinha aí, Perão. Tudo que se falou sobre uma possível saída pela tua cabeça, isso não passou? Acho que já tô acostumado. Todos os anos falam que eu vou sair, todos os anos. Passou, acho que a janela de transferência inteira. Cada semana eu tava em um time, às vezes eu brincava com meus pais, com meus amigos, falava, hoje eu tô nesse aqui, amanhã eu tô naquele ali. Ai, coitado. Toda semana eu tava em um time, mas como eu falei, eu tava muito tranquilo mentalmente, então isso não me afetou em nada. Continuei curtindo minhas férias, desfrutando, treinando, fazendo tudo que eu tinha para fazer, porque eu sabia que eu tinha que estar concentrado aqui, porque era aqui que eu ia seguir. E bom, no final eu continuo na minha casa, no lugar que eu sempre sonhei estar, vou continuar dando a vida todos os dias que eu vesti essa camiseta, e é isso. E é isso. E é isso. O Rodrigo, a gente já falou bastante sobre ele nesses dias aí. É difícil você largar um Real Madrid, né? Agora, ontem, quando ele vai de titular e não o Vini, quando o Vini entra no lugar dele, pô, isso aí pode ser um problema pra seleção brasileira, cara. É ano de Copa do Mundo, né? É ano de Copa do Mundo. Vou torcer pros dois, se estiverem bem, estarem lá. Tem que estar bem. Não adianta não estar bem.